Neste vídeo, vamos apresentar um pouco da vida do filósofo inglês John Locke, assim como também ressaltar sua filosofia política, destacando seus pensamentos e a influência de suas obras na época, mostrando como impactar a sociedade para a abertura de novos ideais, como, por exemplo, o surgimento do liberalismo e a presença do empirismo em suas teses, a qual a última serviu de base de análise por outros filósofos, dando início ao empirismo moderno. Vamos começar falando sobre a biografia de John Locke. O filósofo inglês John Locke nasceu numa vila chamada Rington, localizada na Inglaterra, em 29 de agosto, no ano de 1632, o qual possui descendência de burgueses comerciantes. Por motivos de doença, acabou falecendo em 28 de outubro de 1704. Sobre sua formação, Locke estudou filosofia, medicina e ciências naturais na Universidade de Oxford, uma das mais conceituadas instituições de ensino superior da Inglaterra, onde depois lecionou filosofia, retórica e grego. A teoria do conhecimento. Através da sua teoria do conhecimento, John Locke define a mente humana como uma tábula rasa, sendo a experiência responsável por gerar ideias. Para isso, argumenta: é cera que pode ser formada e moldada como quisermos. É como uma tábula rasa. Pois, nada há no entendimento que previamente não tenha estado nos sentidos. Esse fato se contrapõe ao pensamento de Descartes, o qual dizia que as ideias surgiam com o indivíduo desde o seu nascimento. Locke defendia que o conhecimento surgia tanto por sensações quanto por reflexões, podendo ser ideias simples ou complexas. As ideias simples relacionam-se às qualidades primárias e secundárias de objetos, por isso, não são passíveis de análise. Qualidades primárias definem a essência de um objeto. As qualidades secundárias tratam das informações adicionais, definindo atributos como cor, sabor, espessura e etc. Ideias complexas são combinações de ideias simples entre si, a qual constitui as substâncias, os modos e as relações. A partir do discernimento de concordância e discordância entre as ideias, temos a noção das ideias, dando origem assim ao conhecimento. Essa tese foi reformulada por David Hume, tornando-se a base do empirismo moderno. As obras que John Locke realizou foram Cartas sobre a Tolerância, de 1689, dois tratados sobre o governo civil, também de 1689, Ensaio acerca do entendimento humano, de 1690, e Pensamentos sobre a Educação, de 1693. Ficou grandemente conhecido por ser o pai do liberalismo, pois, em seu ponto de vista da teoria política, fez suas ideias fecundarem os fundamentos do liberalismo, as quais deram impulso às revoluções liberais na América e na Europa. Também foi considerado um dos filósofos do empirismo britânico, por conta de exercer forte influência empirista na discussão sobre a teoria do conhecimento. Todo conhecimento surge unicamente da experiência, limitando-se ao que pode ser captado do mundo externo, pelos sentidos ou pelo mundo subjetivo. O filósofo inglês John escreveu dois grandes tratados sobre política. No primeiro tratado, sobre o governo civil, ele critica o direito divino dos reis, porque afirma que o direito dos reis se dá por um pacto e não por uma ordem sobrenatural. E diz ainda que nenhum governo pode ter origem legítima à ancestralidade, ou seja, a ancestralidade não cria direito algum. Defendia também a Revolução de 1688, conhecida como Revolução Gloriosa.
Já no segundo tratado sobre o governo civil, mostra sua teoria sobre a propriedade privada e do Estado liberal, além de sustentar a tese de que só o consentimento expresso dos governados é a exclusiva fonte de poder legítimo e que podem decidir, por meio de um acordo, transferir seu direito de julgar o próprio caso e de também executar as leis da natureza. Locke, diferentemente dos outros filósofos como Hobbes e Rousseau, ele acreditava que o estado de natureza é uma vida em comunidade, sem uma autoridade que dita as regras e normas de como as pessoas devem agir. Por isso, não há razão dizer que o que levou os homens a criarem um pacto e um acordo entre si foi a necessidade de garantir a sobrevivência humana e evitar consequências do estado de natureza. Para John, o contrato social ele surge a partir de duas características essenciais, que é o consentimento e a confiança. Por exemplo, depois que uma comunidade sente que é necessário administrar as relações sociais, focando essa administração em apenas uma única figura comum, isso se dá porque os membros da tal comunidade entraram em um consentimento, dando poder a um governante que tem por obrigação garantir os direitos individuais já existentes no estado natural, como a segurança jurídica, a liberdade e o direito à propriedade privada. Para que o governante ele represente sua população, é necessário que haja uma relação Estado-indivíduo, o qual Locke afirmava que esse vínculo ele deve ser baseado em confiança e consentimento. Mas, se por acaso esses valores eles forem quebrados por parte do governante, seja não garantindo os direitos naturais ou até agindo de má fé, ele deve ser deposto do poder. Agregando a essas características, John Locke afirma que o contrato deve ser pacto de consentimento, em que a população concorda livremente em formar uma sociedade civil para preservar e consolidar mais os direitos que possuíam no estado de natureza, alegando que os direitos naturais, como o direito à vida, à liberdade e à propriedade, elas devem ser penhorados pelo Estado. E se isso acontece, os cidadãos lhe devem obediência. Como foi dito anteriormente, o papel mínimo do Estado é proteger a propriedade, preservar a ordem pública, defender os cidadãos de ataques externos e que este contrato, obviamente, seja cumprido. Contudo, segundo John Locke, se o Estado for inconveniente, os homens eles se unirão cada vez mais e estabelecerão entre si o contrato social, que faz a passagem de Estado-natureza para a sociedade civil ou política, ainda tendo a liberdade de entrar em um estado de guerra contra o poder com o objetivo de derrubá-lo e montar um novo governo justo. Isso é o que a gente pode chamar de direito à rebelião ou o direito à resistência. Para John, a propriedade já existe no estado de natureza, sendo uma instituição anterior à sociedade, um direito natural do sujeito e que não pode jamais ser violado pelo Estado. Somando a isso, o direito à propriedade ele deve ser assegurado pelo governo, criado através de um contrato social. O fundamento originário da propriedade na concepção de Locke é o trabalho. E ao situar esse trabalho como algo que dá valor às coisas, revela então o seu interesse na economia,
segundo o princípio do valor do trabalho. Isso porque afirma de forma clara no segundo tratado que o homem deve utilizar seu trabalho sem tirar vantagens para sua existência, logo evitando qualquer tipo de desperdício. Porém, o surgimento do dinheiro mudou a situação entre trabalho e propriedade, surgindo também o comércio e uma nova forma de aquisição da propriedade, podendo ser adquirida pelo trabalho e pela compra. Para Locke, isso determinou a passagem da propriedade limitada baseada no trabalho para a ilimitada fundada na acumulação de dinheiro. Com isso, o filósofo John é considerado um dos precursores da economia política, pois suas ideias elas levam um caráter particular na relação entre esses dois temas, lembrando que nesse período a economia ainda não existia como ciência. Graças a todos os fatores mencionados, Locke ele é considerado teórico e filósofo da Revolução Gloriosa, mais conhecida como Revolução Sem Sangue, de 1688, que implementou uma monarquia constitucional. John Locke forneceu a justificação moral, política, ideológica e a posteriori para a monarquia parlamentar inglesa e para a Revolução Gloriosa, também conhecida como a Revolução Sem Sangue. Além disso, influenciou a Revolução Norte-Americana, em que a Declaração de Independência foi escrita e a Guerra de Libertação se travou em termos de direitos naturais e direito de resistência, fundamentando a quebra com o sistema colonial britânico. Influência de suas obras. Carta sobre a Tolerância, de 1689. Nesta obra, Locke defende que as ações das pessoas devem ser defendidas pelo Estado, sem que interfiram nas leis da vida, da propriedade privada e da liberdade, defendendo assim a igualdade de direitos, sem a discriminação de religiões. 2 tratados sobre o governo civil, de 1689. Nesta obra, Locke critica o patriarcalismo, defende o Estado laico, a liberdade das igrejas, a propriedade privada e o liberalismo, declarando que a vida política é uma invenção humana, independente de questões divinas, defendendo também a liberdade dos cidadãos. Ensaio acerca do entendimento humano, de 1690. Esta é a obra principal de John Locke na área da epistemologia. Nela, ele defende que a nossa alma é como uma tábula rasa, onde só iremos adquirir conhecimento após nossas experiências de vida, criticando assim o inatismo. Pensamentos sobre a educação, de 1693. Nesta obra, Locke mostra a relação entre corpo, educação e o trabalho, falando também sobre a educação física de uma pessoa perante a sociedade e expondo suas ideias sobre a unidade familiar. E, por fim, afirma que é o trabalho que justifica a propriedade privada dos bens. Resumindo, podemos notar que todas as obras de John Locke seguem o movimento do Iluminismo, o qual promove mudanças políticas, econômicas e sociais, o que gera liberdade, igualdade e fraternidade. De acordo com o que Locke acredita, ele faz a seguinte citação em um dos seus livros: cabe à força política impedir que a força da razão e da fé faça confusão e prejudique sua saúde social e individual, sobre as quais o governo não tem nenhum direito. Percebe-se que nessa frase, Locke acredita que é dever da força política impedir que a força da razão e da fé faça confusão à saúde social e individual. Mas o governo não tem nenhum direito de se envolver. A única coisa que ele pode fazer é impedir que a saúde social e individual o prejudique. John era uma das maiores figuras da civilização ocidental moderna.
Ele pensava nos direitos naturais, na separação de poderes, na tolerância religiosa e na separação entre Estado e Igreja, e entre outros diversos pensamentos. Locke foi um dos filósofos da epistemologia, da política, da religião e da educação. Ele acreditava que todos nós nascemos sem saber e conhecer nada, assim como uma tábula rasa, que é como se fosse um papel de folha em branco, que é preenchido por nossas experiências de vida.